Fala pessoal, beleza? Professor Lucas na área, mais uma aula para vocês. Nós vamos falar sobre estatística, a pedido de alguns alunos, certo? E nessa aula, nós vamos falar das 4 médias que nós temos dentro da estatística. Nós temos aí a média aritmética, a média geométrica, a média harmônica e a média ponderada. Cada uma traz o seu conceito, que não é difícil, e dentro de cada uma nós vamos fazer um exemplo, beleza? Lembrando, claro, que é um assunto que cai muito em concurso público, é um assunto que cai muito em vestibulares e é um dos assuntos mais cobrados dentro da matemática da prova do Enem. Então, é fundamental que você preste atenção em cada detalhe que nós vamos comentar aqui. Nós vamos começar, claro, com a média mais famosa, a média aritmética, que com certeza muitos aí já devem saber o conceito, mas nós vamos reforçar esse conceito. O que acontece? Nós vamos ter aqui uma quantidade de termos reais. Então pode ser fracionário, pode ser negativo, pode ser o que for, certo? Então você tem essa quantidade de termos. Para você calcular a sua média aritmética disso, você vai somar todos os termos e dividir pela quantidade. Então observa comigo aqui, ó. Nós somamos todos os termos, tá? Beleza? E aí você divide justamente pela quantidade de termos. Então assim, se você tem 5 termos, soma os 5 e divide por 5. Se você tem 10 termos, soma os 10 termos e divide por 10. E assim por diante, beleza? Vamos pegar um exemplozinho aqui. Calcular a média aritmética desses 3 valores aqui, ó. Veja que esses valores são números fracionários, querendo ou não, vai dificultar um pouco o nosso cálculo, mas é isso mesmo. Vamos lá. Então, peguei um espaço aqui para a gente resolver. Então, aplicando o nosso conceito, nós vamos pegar o primeiro valor, que é 5 sobre 7, e nós vamos somar com o nosso segundo valor. Deixa eu ver aqui, 2 sobre 9. Então, você vem aqui, ó, 2 sobre 9, mais. E aí nós vamos somar com o terceiro valor, que é 4 sobre 63. Então, vem aqui e soma, ó, beleza? Nós temos uma soma aí de frações. Nós vamos pegar toda essa soma e nós vamos dividir pela quantidade, para que realmente a gente calcule a média, não é isso? Então, se você fizer isso, peraí, deu probleminha aqui, ó, vamos dividir pela quantidade, que é 3, beleza? O primeiro passo que nós vamos ter que fazer aqui, gente, é calcular o mínimo, tá? Para que a gente consiga somar essas frações. Então, vai ficar o seguinte, ó, vou fazer aqui no canto, nós vamos calcular o mínimo entre 7, 9 e 63, não é isso? Então vamos lá, fazer um ondinho aqui, ó. Vamos lá, não tem número par, então não divide por 2, mas dá pra gente dividir aqui por 3. Então o 7 ele não divide, o 9 por 3 dá 3, 63 por 3 vai dar 21, não é isso? Muito bem. Continuando por 3, aqui vai ficar 7 ainda, aqui fica 1 e aqui agora fica 7, ó. 21 por 3 é 7. Agora dá por 7, ó. Então aqui vai ficar 1, aqui já é 1, aqui é 1. Pronto, chegamos no nosso limite. E aí depois que você faz isso, você vai multiplicar. Então aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 7 vai dar 63, beleza? Lembrando que, uma dica a mais aqui, ó, esses termos que você coloca aqui são chamados de fatores, lembra disso? E, além disso, eles são o quê? Números primos, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Voltando aqui no problema. Aqui em cima, então, nós chegamos o mínimo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O mínimo vai dar 63. Aí eu passo um traço aqui, dividido por 3. Aplicando a técnica, qual que é o primeiro passo? Você vai pegar 63, dividir por 7 e multiplicar por 5, beleza? Então, se você dividir 63 por 7, vai dar 9. 9 vezes 5, sabemos que é 45, beleza? Mais 63 dividido por 9 vai dar 7, vezes 2, sabemos que é 14, mais 63 por 63 dá 1, vezes 4 é 4. Muito bem. Então, finalizando os cálculos, 45 com 14 dá 59, com 4 dá 63. Ainda bem que o exemplo facilitou a nossa vida, ó. 63 dividido por 63, tudo isso dividido por 3. Aqui em cima, se você simplificar, óbvio que você vai fazer isso, vai dar 1 sobre 3, resultado final.
Então, a média aritmética desses 3 valores que nós pegamos aqui, que o problema trouxe para a gente, nada mais é que 1/3. Fechou? Muito bem, acredito que essa primeira etapa da nossa aula você já está de praxe, porque é o assunto que é mais cobrado de maneira geral, então você já tem essa informação, beleza? Vamos para o nosso segundo caso, que nós chamamos de média geométrica. Você vai ver que é bem tranquilo também. O que acontece? Nós vamos pegar aqui uma sequência de números, certo? Uma sequência de números reais, e esses números, olha o detalhe importante, são números positivos, beleza? E aí, para você calcular a média geométrica desses valores, olha só a formulazinha básica. Você vai ter a raiz, aí o detalhe é o seguinte, você vai fazer aqui, o produto de todos esses termos. Então, se você tem 3, multiplica os 3. Se você tem 5, multiplica os 5, tá? E olha o detalhe, o índice aqui é justamente, coloca aí por gentileza, a quantidade, a quantidade de termos. Então, por exemplo, se são 4, você vai ter raiz quarta desse produto. Se são 6, raiz sexta desse produto e assim por diante, beleza? E aí, vamos fazer o nosso exemplo então, calcular a média geométrica desses valores aqui, 90, 75 e 4. Vamos lá então. A média geométrica, normalmente representada pela letra G, então eu vou pôr aqui, a nossa raiz, aí eu vou pôr raiz cúbica, já vou colocar o valor porque são 3 termos, não é isso? Então nós temos os seguintes termos, 90, então aqui, 90 vezes 75 vezes 4. Aí, gente, aqui você tem vários caminhos. Você pode separar as raízes, você pode multiplicar tudo, que eu acho que é o que nós vamos fazer, que eu acho que vai dar mais certo. Então, fica a seu critério. Tem aluno que vai separar, né? Serão 3 produtos e vai fatorar os termos e depois vai resolver, também fica a seu critério. Então, nós vamos fazer o seguinte, se a gente fizer essa conta, vou fazer aqui no nosso rascunho, vou colocar assim, 90 vezes 75, primeiramente, só para a gente ver a conta. 5 vezes 0 é 0, 9 vezes 5 é 45, 7 vezes 0 é 0, aqui vai dar 63, certo? Aí somando 0, 5, 7 e 6. Agora falta a gente multiplicar isso por 4. Então vai ser assim, 4 vezes 0 é 0, aqui vai dar 20, vão 2, 4 vezes 7 é 28, 29, 30, vão 3, aqui vai dar 24, 27 mil. Olha que legal. Então, o que acontece? Raiz cúbica de 27 mil. Aí você pode, fatorar o 27 mil vai ficar imenso, mas é uma saída. Ou você pode usar uma sacada que eu vou te mostrar aqui, Vê se você concorda comigo. Aqui a gente vai colocar aqui embaixo, Raiz cúbica de 27 mil é a mesma coisa que raiz cúbica de 27 vezes 1000. Eu posso separar o 27 mil dessa forma aqui? 27 vezes 1000? Posso. Se eu fizer a conta, vai dar 27 mil. Por que eu fiz isso? Agora eu vou fazer um lance aqui, Olha só que legal. Raiz cúbica de 27 vezes, raiz cúbica de 1000. Existe uma propriedade no estudo de raízes que me permite fazer isso, concorda? Então, feito isso, olha que interessante. Raiz cúbica, quando eu fatoro 27, é isso aqui, 3 ao cubo, certo? Vezes raiz cúbica de... Quando eu fatoro 1000, eu posso colocar ele nesse formato aqui, por exemplo, 10 ao cubo, não posso? Então, 10 ao cubo é 1000, 3 ao cubo é 27, e eu quis fazer assim... Porque existe outra propriedade que é a seguinte, perceba que o meu índice, ele fica igual ao meu expoente, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Olha que legal. Feito isso, eu posso cortar aqui, No que eu corto, sai a raiz e ela desaparece. Então, fica 3 vezes 10, que nada mais é que 30, valor final. Ou seja, raiz cúbica de 27 mil é 30, beleza? Muito bem, resultado final. Então, fizemos um exemplo onde nós trabalhamos a média geométrica. Show de bola!
de boa, né? Só tome cuidado com as contas que pode te ter um peguinho ou outro e aí você errar a conta por bobeira. Agora nós vamos falar da nossa média harmônica, que é uma média muito pouco utilizada, tá? Mas quando ela acontece, o aluno esquece. Então nós vamos pegar aqui, ó, números reais, certo? Não nulos, bonitinho, tá aqui. Então pode ser qualquer tipo de número. A média harmônica dos números é dado pela fórmula. Olha só, você vai pegar a quantidade de termos. Então, aqui, ó, você pode até colocar aí como um esqueminha, ó. Quantidade de termos, certo? É o que nós vamos pegar. E aí você divide essa quantidade de termos pelo inverso dos termos, ó. Aqui você tem a soma dos inversos, ó, inversos dos números dados. Dos números dados. Então, assim, então se eu tenho aqui, por exemplo, 2, aqui, ó, eu vou colocar 1 sobre 2. Se eu tenho, por exemplo, 2 terços, eu vou colocar 1 sobre 2 terços, aplicando o conceito de divisão de fração, nós vamos cair em 3 sobre 2. Então, assim, por isso que a gente coloca a soma dos inversos dos números dados, beleza? Tendo essa fórmula em mãos, então vamos pegar o seguinte exemplo. Calcular a média harmônica dos números. Eu peguei 2 números simples, pequeno, só para a gente fazer a conta, tá? Então, a média harmônica vai ser o seguinte. A gente pega a quantidade de termos, que é 2, certo? Dividido pela soma dos inversos. Qual que é o inverso de 15? 1 sobre 15, não é isso? Mais. E o inverso de 5? 1 sobre 5, ó. Beleza? Simples. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por... Aqui embaixo nós temos uma soma de frações. Uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, mais uma vez, ó, vamos tirar o mínimo aqui embaixo. Entre 15 e 5. Tem aluno que faz mais direto, se for o seu caso, não tem problema. Não dá para dividir por 2, não tem nenhum número par, mas dá por 3. Ó. Aqui vai ficar 5, aqui o 5 ele não divide, e agora dá por 5, que tudo aqui vai ficar 1. E aí você multiplica 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, o mínimo múltiplo comum aqui entre 15 e 5 é 15. E aí você aplica todos os passos, ó. 15 dividido por 15 é 1, vezes 1 é 1, mais 15 dividido por 5 é 3, vezes 1 é 3. E aí, ó, o que acontece? 2 dividido por 4 sobre 15, correto? Aí você tem aqui, ó, matemática básica, uma divisão com frações. Como que você procede? Mantém a primeira parte e multiplica pelo inverso da segunda, que nada mais é que 15 quartos. Então, eu posso simplificar aqui por 2, ó, aqui vai sobrar 2, não é isso? Então, o resultado final vai ser 15 sobre 2. Vamos deixar no formato de fração mesmo, beleza? Pode acontecer dele deixar no formato de número decimal, e aí você divide, por exemplo, 15 por 2 sem nenhum problema, tá? Então, essa é a fórmula, esse é o conceito de média harmônica. Vamos para a nossa última média, que é a média ponderada, e ela é muito famosa porque ela tem essa palavrinha aqui, ó, pesos. Toda média que você encontrar que tem peso envolvido é porque se trata de média ponderada. Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui, ó, uma sequência de números reais, então pode ser qualquer tipo de número, negativo, fracionário, enfim. E aí, os seus respectivos pesos, correto? Então, outra coisa que você tem que se preocupar é justamente com a palavra respectivamente, porque aí ela dá a ideia de ordem. Então, o que nós vamos fazer? Como que você monta essa fórmula? Você vai pegar aqui, ó, o primeiro valor e vai multiplicá-lo, com o seu peso. Você vai pegar o segundo valor e vai multiplicar com o seu peso. E assim sucessivamente, até você pegar o último valor e multiplicar com o seu peso. E aí você vai somando todo o valor que você vai encontrando. O detalhe que alguns alunos confundem é aqui embaixo, ó. O que nós temos aqui? Então anota aí para que você não esqueça. É justamente a soma dos pesos, correto? Esse detalhe é muito importante. Tem muita gente que confunde e coloca a soma dos termos. Não, você vai somar os pesos dados no problema, beleza? Então, sabendo disso, vamos ao exemplo. Calcular a média ponderada
dos números. Então, nós temos 3 termos aqui e nós temos os seus respectivos pesos. Então, essa média ponderada vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar 15, certo? Vezes 15 vezes 6, mais, agora eu vou pegar 20 vezes 3, mais 40 vezes 1, não é isso? Tudo isso, ó que interessante, tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, vou colocar aqui, ó, 6 mais 3 mais 1. Veja que ele coloca aqui a palavra respectivamente. Por isso que eu estou pegando aqui, ó, o primeiro valor e multiplicando com o primeiro, o segundo pelo segundo e assim por diante. Então, agora fazendo essa continha, 15 vezes 6, nós sabemos que é 90, mais 20 vezes 3, 60, mais 40 vezes 1, 40, tudo isso dividido por 10. Então, aqui em cima nós vamos ter 190, fazendo a conta corretamente, dividido por 10, aí eu posso cortar o zero, ó, resultado final 19, beleza? Muito bem, então aqui nós chegamos à nossa quarta média, show de bola, uma aula aí completa de média, agora é você praticar exercícios. É claro que eu peguei exercícios diretos, objetivos, para que você possa fixar, e aí você vai encontrar, a maioria deles vão tratar, claro, sobre média aritmética, mas é só mesmo para você fixar o assunto, fechou? Então, show de bola, gente. Qualquer coisa, compartilha esse vídeo, dê o seu like, ajuda aí para que a gente possa crescer o nosso canal, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!